É isso aí, torcida do Mengão. Vamos aqui com mais um conteúdo pessoal trazendo agora para vocês esporte, SBT Esportes, comentando aí sobre os possíveis contratações do Mengão. O Mengão está em busca de um grande volante no mercado, está em busca de um centroavante que é substituto de Gabigol. Pessoal, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vene Casagrande, você tem que me falar, cadê o atacante do Flamengo? E o elenco principal se reapresenta amanhã, é a volta dos principais jogadores do Flamengo. Será que pode pintar esse atacante já amanhã na reapresentação? Acho que não, está em cima da hora, né? Muita coisa boa você vai curtir aqui no nosso programa, como a coletiva de apresentação do Carille, novo técnico do Vasco, vai dar entrevista coletiva daqui a pouquinho. É no CT do Vasco ou em São Januário? São Januário. É São Januário. Pedrosa está dizendo aqui que é São Januário. Pedrosa falou, então tá falado. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a apresentação do Fábio Carille, novo técnico do Vasco. Antes, vamos ver então esse início de preparação do Flamengo, já pensando no Campeonato Carioca, que começa no próximo final de semana. A pergunta que todo torcedor rubro-negro tem feito atualmente é quem será o substituto de Gabigol. A nova diretoria começou 2025 ainda com cautela e mantendo o sigilo de quem terá a missão de assumir o lugar do camisa 99. José Boto e Felipe Luiz têm trabalhado juntos para pensar e encontrar um novo atacante. Até então, Roger Guedes, que havia sido cogitado no time, já foi descartado. O foco da nova diretoria tem sido em controlar o caixa do Flamengo e não investir em grandes contratações, além de procurar um jogador que atue como referência, mas que seja versátil. Um dos objetivos é que o atleta tenha características diferentes das de Pedro. Isso porque a ideia é que o atacante contratado brigue com posição com o camisa 9, mas também possa atuar junto com o centroavante. Enquanto o Flamengo segue em busca de um novo atacante, o elenco principal se reapresenta na quarta-feira no Ninho do Urubu, antes de viajar para os Estados Unidos. Já a equipe que irá representar o clube no Carioca segue se preparando para a estreia no domingo. E para os jovens atletas, o estadual será como uma oportunidade de mostrar seu talento. Uma sensação boa, né? A gente consegue ter bastante experiência com o pessoal aqui do profissional, tanto de staff, de comissão, tantos jogadores também que estão com a gente. A gente vai conseguir fazer uma boa preparação aí para no Carioca conseguir sair bem. O rubro-negro tem uma semana longa pela frente, de muito trabalho e projeções para um 2025 melhor. Vene Casagrande, a expectativa, o foco é na busca por um atacante. Tem a situação do Fabrício Bruno também para você atualizar. E a gente fala tanto em atacante, o Carlinhos recebeu proposta para sair, mas passa limpo para a gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí também. Pois é, o Flamengo tem essa prioridade aí no mercado, não é segredo para ninguém. Pela necessidade, né? Pela necessidade. Não tem mais o Gabigol, todo mundo já sabe disso. Não tem o Pedro, por enquanto, porque a gente não sabe quando ele vai voltar e como ele voltará. Então o Flamengo, de fato, está dando prioridade na busca por esse atacante. E quase perde o Carlinhos também. O Carlinhos é um outro assunto que eu vou explicar já. Porque assim, não é quase perde, porque na verdade ele recusou uma proposta do exterior. Mas sobre o atacante, muita gente está ansiosa querendo a contratação desse jogador logo. Gente, tem vários nomes que já foram mapeados pela nova diretoria do Flamengo. Um deles é o Firmino, já disse aqui. De fato é um nome que agrada, mas depende também da situação financeira, porque ele tem contrato longo com um clube árabe. Então o Flamengo sim está buscando esse atacante, mas também vai buscar um zagueiro, porque o Fabrício Bruno é questão de tempo de ele ser vendido para o Cruzeiro. Então o Flamengo ele vai ter que buscar esse atacante, que é a prioridade na posição, e obviamente uma reposição para a saída do zagueiro Fabrício Bruno. Sobre o Carlinhos, ele recebeu uma proposta da China, eu confesso que eu não lembro o nome aqui, que é bem difícil, clube chinês para pronunciar aqui, mas ele recusou essa proposta, falando que ele não tem interesse em ir para a China nesse momento. E isso eu apurei por quê? Porque começou uma fake news, vamos tratar assim, nas redes sociais, de que o Vitória estaria contratando o Carlinhos. Eu entrei em contato com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, e ele garantiu, não tem condições nesse momento de contratar o Carlinhos, não tem interesse, não fez proposta. E aí eu fui no Flamengo, foi quando eu descobri que ele teve essa proposta da China, porém o jogador não quis ir por empréstimo. O Flamengo aceitaria fazer, mas o jogador não quis ir nesse momento.
O Fabrício Bruno, que novidade você tem dessa negociação, desse desfecho? A proposta aumentou? Como é que o pessoal do Flamengo está analisando e está vendo esse interesse do Cruzeiro? Vamos lá, de ontem para hoje o Cruzeiro aumentou a proposta na bonificação. A proposta do valor fixo é o mesmo, 7 milhões de euros por 70%. A bonificação que antes era de 800 mil euros, eles aumentaram para 1 milhão. 200 mil euros, se a gente for botar em real, de fato é uma quantia muito boa. O Flamengo tá discutindo internamente quando vai aceitar essa proposta. O José Boto, por exemplo, a informação que eu tenho, através de pessoas do Cruzeiro e até mesmo dos agentes do Fabrício Bruno, que o José Boto topa fazer. A questão é, ele convenceu o BAP, que hoje é o presidente. O Boto já concordou e liberou. Pelo Boto ele faz o negócio. É o cara que está montando o elenco, né? Pois é, ele é o diretor, ele tem a carta branca do BAP. Só que não adianta nada ele aceitar se o presidente do clube não der a canetada na venda do zagueiro Fabrício Bruno. Mas é questão de tempo, o Fabrício Bruno novamente conversou com a diretoria do Não Flamengo. deve se reapresentar amanhã? Então, ele novamente demonstrou o desejo dele de nem se reapresentar amanhã, porque ele quer ser negociado com o Cruzeiro, ele quer decidir a vida dele o quanto antes. Por ele nem vai na reapresentação amanhã. Está marcado para amanhã lá no CT Ninho do Urubu e já é negociado com o Cruzeiro. Os representantes Fabrício Bruno estão apenas aguardando o ok do Flamengo para poder viajar e sacramentar o negócio aqui no Rio de Janeiro. Mas a proposta, de fato, aumentou. E a bonificação através de título, seja o Cruzeiro conquistando título nacional ou internacional. Cruzeiro ganhando o título, com o Fabrício Bruno no elenco, obviamente, aí o Flamengo ganha essa bonificação. Ô Pedrosa, eu fico pensando na situação do Carlinhos, né? Todo mundo falando, o Flamengo precisa de um centroavante, e o cara tá lá, como é que ele deve receber essas notícias e como é que ele deve ser visto? Será que com mais adaptação? É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Alô, Flamengo, Verratti define quanto quer receber para jogar no Brasil, de olho em um volante no mercado, o italiano Marco Verratti, do Al Arabi do Catar. Pode estar na mira do Flamengo. Recentemente, o canal Paparazzo Rubro Negro revelou que o meio-campista de 32 anos estava sendo observado de perto pelo mais querido. Agora, o jornalista Romário Júnior noticiou quanto o atleta quer receber de salário para jogar no futebol brasileiro. A pedida salarial de Verratti seria de 3 milhões, ou seja, o volante teria que diminuir drasticamente seus vencimentos para se transferir ao Flamengo. Em fim de contrato com o Al Arabi, o italiano já poderia assinar um pré-vínculo com qualquer equipe do futebol mundial. Seu compromisso no time do Catar se encerra em junho deste ano. No setor de Marco Verratti, Felipe Luiz conta no Flamengo com Eric Pulgar, Alan, Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Nicolás Dela Cruz e Gerson. O entendimento da diretoria, liderada pelo português José Boto, é de reforçar a posição. Vale ressaltar que o Flamengo terá nesta temporada a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Pessoal, Flamengo pode trazer Marcos Verratti, 3 milhões, cara, assim, dá para o Flamengo pagar. É um jogador que, cara, ia voar aqui no Brasil. 32 anos, não é tão velho. Tem muita lenha para queimar ainda, então se o Flamengo conseguisse trazer o Verratti, cara, o Flamengo estaria ali, né? Acho não, de certeza, com a melhor equipe do Brasil. Porque assim, já tem uma equipe boa, né, pessoal? É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.